Eu vou te colocar uma situação que pode ser que você se identifique, porque nós mulheres passamos por várias fases da nossa vida e a gente acaba tendo que dar um retoquezinho depois, até porque, vamos ver, quem é você? Qual é a sua situação? Você acabou de ter filho, a sua mama deu uma descida pelo peso, pela amamentação, tudo de bom, vamos curtir todas as fases. Ou você já teve 2, 3 filhos e agora não quer mais ter filhos, encerrou e quer dar aquele up. Ou você deixou para depois e aí você tem ali pelos 50 e a gente sempre quer estar melhor, né, gente? Quando a gente olha no espelho, a gente sempre fala e vê, puxa, eu podia arrumar aqui, ali, é um sonho da mulher. E eu digo isso porque a gente está sempre com as mulheres. E claro que eu não podia deixar de convidar mais uma vez o Dr. Márcio Grave. Ele é cirurgião plástico e está aqui para nos falar exatamente o que fazer nessas situações. Você como médico, porque você como homem é um sortudo. O homem não tem isso, né, Márcio? O homem sofre às vezes um pouco com a gravidade, né, Fabiola? Então a gravidade sempre puxa para baixo. A força da gravidade é implacável. Sobre a pós-gestação, é uma das cirurgias após a gestação, chamado Mommy Makeover. É muito grande a procura. Né? Por quê? Porque a gestação é um momento lindo, a gestação é um momento maravilhoso para o casal. Só que deixa alguns efeitos deletérios, principalmente na mama e no abdômen das mulheres. É isso devido à progesterona, devido ao pico hormonal durante a gestação, que prepara o corpo da mamãe para o momento do parto. E isso acaba distendendo a pele, por exemplo, pele da mama, a pele do abdômen, a musculatura também do abdômen afasta para acomodar o volume uterino. Eu estava pensando aqui em mama, mas na verdade, quando nós temos os nossos bebês, claro que tudo expande, né, gente? Inclusive o abdômen. E aí são as duas cirurgias que eu acho que a mulher mais tem vontade de fazer. E aí a gente pensa sempre, vou deixar para depois, mas isso sempre fica na nossa cabeça, né, Márcio? Você tem recebido muitos casos? Sim, Fabiola. As pacientes, às vezes, logo 2, 3 meses após o parto, já me procuram para, doutor, eu estou insatisfeito com a minha mama, ela desceu, ela caiu e quero fazer a cirurgia. Só que precisa de 6 meses após o término da amamentação para quê? Para os tecidos voltarem ao lugar de origem. Dar tempo para o próprio corpo voltar readaptar, né? Readaptar, né? Tanto a mama quanto o abdômen. O abdômen é necessário 6 meses após o parto. Aí é possível fazer a cirurgia. Meu conselho pessoal é fazer um pouco mais. Por quê? Porque tem um bebezinho precisando de cuidado para, né? É verdade. Vai operar a mama, não tem como pegar no colo a criança. E depois eu acho que é um momento assim que a mulher realmente tem que curtir, né? Esse período de maternidade, passa rápido, Passa rápido. A gente que tem filho, né, Fabiola, a gente sabe que voa esse período e é um período tão bom. Então, depois que a criança está caminhando e tudo mais, um pouco mais independente, é o momento ideal. Não é logo após o parto. É que a gente fica meio aflita, né? Eu sei que tem uma certa ansiedade, mas espera e faz tudo certo. A recuperação é muito importante, né? O lifting de mama é uma das cirurgias que eu mais faço. Silicone com ou sem silicone. Eu ia te perguntar isso. Na maioria dos casos, eu faço com silicone, que a paciente quer a mama mais arredondada. Em alguns casos, eu faço sem o lifting de mama, sem implante de silicone, nas pacientes que não querem silicone. A diferença é que, com o silicone, a mama vai ficar um pouco mais arredondada. E sem o silicone ela vai ficar mais natural, mais em gota. Essa é a diferença básica, mas isso depende de cada paciente, depende
do gosto de cada paciente. E se a paciente vai ter mais filhos, o que você aconselha? No intervalo entre uma gestação e outra, eu não aconselho operar. Por quê? Isso é um conselho que eu daria para um familiar meu. Como eu sempre falo, eu trato os meus pacientes como se fosse da minha família. Não adianta operar, fazer o lifting de mama ou operar, fazer abdominoplastia e depois ter outra gestação. Nada impede de ter uma gestação saudável, sem problema nenhum. A cirurgia plástica não vai restringir o crescimento uterino ou algo do gênero, como a abdominoplastia, por exemplo. Então, o meu conselho é: tenha os filhos, complete o número 1, 2, 3, o ciclo, e aí faça o Mummy Makeover, a reconstrução pós-gestação. E não só de abdômen, né, mas de mama, mas também de abdômen, né, que é uma vontade que toda mulher tem. A gente tem muito essa vontade. E quem deixa, eu tenho muitas amigas que deixaram para depois. E aí vai deixando para depois, e aí vai depois, e aí vai depois. Quando chega a menopausa, aí dá aquele desespero, e aí é onde todo mundo realmente tem uma corrida para os consultórios de cirurgia plástica. Isso é verdade, Fabiola. Por quê? Porque depois, você vai deixando para depois a esposa geralmente cuida do filho, da filha, do marido. Então, eu sempre falo, seja um pouquinho, eu sei que é difícil falar isso, mas seja um pouquinho egoísta e pense um pouquinho em si mesma, né? Porque acaba, às vezes, não cuidando do peso também, não por estética, mas por saúde. Estar no peso ideal é para viver bastante, como eu sempre falo. 1 entre cada 5 brasileiros vai até os 100 anos, vamos tentar ser um deles, né? É verdade. O aumento de peso está relacionado a várias doenças, inclusive aumento de risco de vários tipos de cânceres. Então é importante estar no peso ideal, não para operar, mas para viver mais. Eu tenho uma outra pergunta, Márcio. Por exemplo, essas mulheres também que tiveram filho, colocaram o seu silicone, estão na fase de trocar o silicone e poderia ser feita uma opção de ou trocar ou até retirar esse silicone? Sim, pode ser feito, depende do que a paciente quer. Eu vejo 2 picos. O pico dos 18, dos 16, 15 aos 35, 40 que quer aumentar. Depois dos 35, 40, 50, já teve filhos, a paciente fala, eu não quero mais me incomodar com a minha mama, não quero mais peso, não quero mais... às vezes a mama aumenta de volume, então isso acaba até engordando a paciente. Isso, eu escuto às vezes essas queixas no consultório. E aí sim, dependendo da mama da paciente, se tem tecido mamário e tecido subcutâneo para ter volume além do silicone, é possível retirar o silicone sim e ficar sem silicone. Mas isso é caso a caso. Por quê? Porque tem pacientes que não tem tecido suficiente para ficar com uma mama esteticamente agradável depois da cirurgia. Entendi. Então, atrofia, que nunca tiveram mama e colocaram silicone. Então, se for retirado o silicone, a mama não vai ficar tão bonita quanto com o implante. Mas depende, se a paciente tiver uma mama já grande e que der para trabalhar com o tecido que a paciente tem, é possível sim retirar o silicone e ficar sem silicone. Mas aí é uma cirurgia um pouco diferente, um pouco mais delicada, não é? Na verdade ela não é tão... A diferença é a retirada do implante de silicone. O que eu faço? Eu retiro a cápsula inteira do silicone antigo. Para quê? Para ficar só tecido novo, tecido sem tecidos antigos, sem a cápsula do implante antigo, que isso se chama de capsulectomia total, é a retirada total da cápsula ao redor do implante. E eu sei também que a abdominoplastia é um dos desejos da mulher, principalmente depois dos filhos, ou mesmo para aquelas que não tiveram filho. Não importa, gente.
todo mundo quer fazer uma retirada de gordura do abdômen. Mas as mulheres que tiveram filho, como o Márcio falou, elas têm um afastamento. E aí é que fica aquele desconforto. Como é que é essa abdominoplastia, Márcio? A abdominoplastia, Fabiola, ela é indicada para quem tem a chamada diástase, que é o afastamento da musculatura. Tem uma diferença entre dermolipectomia, que é só a retirada de pele do abdômen, e abdominoplastia. A abdominoplastia, ela consiste na retirada de pele do abdômen e na aproximação da musculatura. Então, que acaba acinturando a paciente e aproxima a musculatura na linha média. Essa aproximação é realizada com pontos. Eu faço geralmente 2 camadas de pontos. Para quê? Para não ter risco de abrir. Abrir ponto é raro, mas eu faço 2 camadas para prevenir. E ficar mais acinturada. Fica mais acinturada, claro. A gente consequentemente, fica mais acinturada e evita que fique com aquele abdômen protruso. O que é isso? Aquele abdômen para frente. Que a maioria das pacientes pós-gestação chega no consultório na hora do exame físico, de examinar a paciente está fazendo uma pressão negativa, ficando com aquele abdômen negativo, contraindo a musculatura para dentro. E eu peço para relaxar, às vezes é difícil a paciente relaxar, por quê? Porque ela está tão acostumada a manter essa posição que não consegue nem relaxar. Quando relaxa, o abdômen vem cá para frente, fica bem para frente, que mostra que tem aquela... E essa costura, vamos dizer assim, que você faz, depois ela fica para sempre, né? O fio que eu faço, a sutura, é um fio inabsorvível, o fio fica ali. Por quê? Porque se eu utilizar um fio absorvível de maior duração, é o PDS, que é o chamado, que ele dura em torno de 6 meses. Então, em 6 meses, a força têncil da cicatriz não é tão grande quanto uma área que não tem a cicatriz. Então, uma área com cicatriz sempre será mais frágil do que uma área íntegra. Mas, por exemplo, a mulher não engorda ali aonde foi feito o abdômen. Se for lipoaspirado, não. Por quê? É verdade, porque pode ser com e pode ser sem. Exato. No hospital onde eu fiz residência no Rio, nos servidores do Estado, foi feita a primeira lipoaspiração do Brasil, em novembro de 1980. Foi feito pelo Ilu, pelo francês. Eu conheci ele, infelizmente faleceu faz alguns anos. E antes da invenção da lipoaspiração, as abdominoplastias ficavam quadradas. Por quê? Porque não tinha como abordar a gordura, por exemplo, dos flancos, principalmente dos flancos. Depois da invenção da lipo, acabou refinando o resultado cirúrgico. Por quê? Porque consegue retirar gordura de algumas áreas. Inclusive do abdômen e da cintura, que é uma maravilha. Então, a gordura que eu retiro numa lipoaspiração, ela não vai retornar. Por quê? Porque aquela célula de gordura, ela está fora do corpo, foi retirada. Então, a lipoaspiração nada mais é do que uma redução do número de células de gordura. Eu conversei com o Dr. Márcio Grave, que está em Joinville já há quase uma década, e a gente sempre gosta de convidá-lo para o nosso programa, porque ele tem uma linguagem muito acessível, está sempre disponível para as nossas dúvidas, para conversar, a gente adora isso. Se você está assistindo pela internet, ótimo. Se você está assistindo pela TV, maravilha. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe e continue interagindo conosco, principalmente nesse quadro de saúde, porque a gente entende que esse quadro não é só para a sua saúde, para o seu bem-estar, é, acima de tudo, para a sua autoestima. E autoestima é tudo na vida.